Boa tarde, gente. Assim, eu queria falar de alguns absurdos do cristianismo, né? Muita gente me pergunta por que eu não falo sobre Umbanda e Candomblé. Aí eu vou dizer, olha, gente da Umbanda e do Candomblé não fica, não fica enchendo o nosso saco, dizendo que se a gente não aceitar Iemanjá ou Iansã, a gente vai pro inferno. Gente da Umbanda e do Candomblé não fica enchendo o nosso saco dizendo que a gente tem que acreditar nesse ou naquele orixá. Gente da Umbanda e do Candomblé não é missionária. Gente da Umbanda e do Candomblé não chega, não fica chegando, vindo bater na porta da nossa casa para querer nos ensinar sobre o que é a religião deles. Gente da Umbanda e do Candomblé é na deles. Judeu também é na deles, né? Judeu, não sei dizer muçulmano. Pessoalmente, eu só conheci uma muçulmana e uma mulher e uma ex-muçulmana. Uma ex-muçulmana brasileira. Talvez um dia eu fale sobre ela. Aí eu queria dizer, assim, alguns absurdos do cristianismo, né? Veja bem, uma das coisas mais bizarras que nós somos levados a acreditar desde a mais tenra idade é que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Pensem como nós, ainda muito crianças, a gente fica vendo aquela ilustração ou então aquela estátua de Jesus Cristo pregado na cruz, sangrando, né? Com a coroa de espinhos, né? Os pregos transpassando as mãos, os pulsos dele, os pés. E o povo dizendo pra gente, ele morreu por sua causa. Ele morreu para salvar você dos seus pecados. Aí no final, a gente fica... Na final é o quê? Dizem que é para notar, veja o amor de Deus por nós. Nós não somos merecedores e Deus enviou o Filho dele para morrer por nossos pecados. Isso é uma dívida que nunca seria paga, né? Você é o quê? Tem que acreditar que existiu um homem cuja existência nunca foi realmente comprovada. Você tem que acreditar que existiu um homem, né? Que esse homem nasceu de uma virgem, né? A Imaculada Conceição, né? E que esse homem veio para morrer por nossos pecados. A gente é responsável todos nós somos responsáveis por uma coisa que aconteceu quando nem éramos nascidos. A gente carrega nos ombros, desde criança, a ideia de que a gente é responsável pelo sofrimento de um homem que foi crucificado quando não éramos nascidos. Ou seja, aquilo é nossa culpa, né? Por meia culpa, meia máxima culpa. A povo diz, Deus fez isso por amor. Mas é um peso muito grande, é uma dívida muito grande a gente imaginar, né? Colocarem na cabeça da gente, desde que a gente é criança, essa ideia de que a gente é responsável pelo sofrimento de Jesus Cristo. Que ele morreu quando nem mesmo éramos nascidos. E outra coisa, a existência dele nunca foi devidamente comprovada. Mas a gente tem que acreditar porque está escrito num livro sagrado. Assim como quem é muçulmano tem que acreditar no que está no Alcorão. Assim como quem é hindu tem que acreditar no que está nos Vedas e no Bhagavad Gita. Ou seja, não há nenhuma prova de que aquilo aconteceu, mas a gente tem que acreditar porque está em um livro dito sagrado. Um outro absurdo do cristianismo
é essa ideia de que o povo diz, olha, Deus não precisa da gente, mas a gente precisa de Deus. O propósito de nossa vida é adorar a Deus. O velho Miguel, nas vezes em que eu falei, né, que o povo, que Jesus Cristo disse que tudo o que pedíssemos em oração, nós crendo receberíamos, mas que acontece muito de não recebermos, ele sempre diz, mas o propósito maior da oração não é pedir coisas a Deus, é adorar a Deus. A fé não é para você pedir algo, você querer receber uma graça, é para você louvar a Deus. Olha, gente, vamos pensar o seguinte, Deus nos criou, eu já disse num vídeo meu, é um propósito muito besta. Deus nos criou para que nós o adorássemos. Mas Deus não é perfeito? Ele não é onipotente? Eu não sou. Um ser perfeito seria autossuficiente. Não necessitaria de tanta bajulação, né? E a nossa aspiração máxima é o quê? É a gente ganhar uma vida eterna para passar a eternidade adorando a Deus. Que ser é esse tão perfeito que necessita ser adorado? É como um namorado ou uma namorada chata, né? Que fica o tempo todo perguntando, ai, você me ama, né? Que ser é esse que, sendo tão perfeito, necessita de constante reafirmação da nossa parte? Necessita que a gente o adore todos os dias. Ele não é perfeito. Ele não é autossuficiente. Onde está a perfeição desse Deus que precisa ser tão bajulado? Hein? Isso é um absurdo. Um ser que nos cria para que nós o adoremos. Porque até perguntar, né? Se ele não precisa de nós, por que ele nos criou? Que José Saramago já falou sobre isso. Antes da criação do mundo, o que é que Deus estava fazendo? Aí depois o quê? Criou em 6 dias, no 7º dia descansou e até hoje não está fazendo nada. E eu até publiquei recentemente no Recanto das Letras, né? Eu publiquei um texto meu, 2 pesos e 2 medidas, dizendo essas coisas chatas que muitos crentes dizem. O pior assassino do mundo vai para o céu se ele aceitar Jesus antes de morrer, mas um suicida vai para o inferno. Aí o velho Miguel, ele até disse que só cabe a Deus julgar e condenar. E que Deus pode considerar se a pessoa que cometeu suicídio, se ela se arrependeu ou se ela não estava no pleno gozo de suas faculdades mentais. Aí eu quero dizer o seguinte, né? Porque muita gente aqui já me criticou, vindo aqui dizer que suicídio é um pecado gravíssimo. Mas eu quero dizer o seguinte, veja, gente. Quer dizer, então, que um gesto de arrependimento vale mais do que a pessoa ter sido boa uma vida inteira? O cara pode ter sido o pior assassino serial do mundo, mas é só ele se dizer arrependido que ele ganha o direito à vida eterna? Já uma pessoa pode não ter feito mal a ninguém em vida, pode não ter feito mal a uma mosca, mas porque estava deprimida, porque não estava aguentando mais, aí ela faz mal a si mesma. Aí se ela não tiver tido tempo de se arrepender do que fez, aí ela vai para o inferno. Aí, suicídio é uma ofensa grave contra Deus, né? Porque é um assassinato. Eu considero o seguinte, se eu fosse Deus, eu não iria me sentir ofendida, nem julgar ou condenar uma pessoa que a pior coisa que ela fez foi fazer mal a si mesma. Que a pior coisa que essa pessoa fez foi machucar a si mesma porque não estava aguentando mais sofrer. Simples assim. Porque é terrível pensar que a pior coisa que um suicida é porque ele não teve tempo de se arrepender, ele vai ser julgado com mais rigor do que Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, Stalin, Fidel Castro, né? O Pol Pot e tantos outros monstros
que a história da humanidade já produziu. Stalin matou mais gente do que Hitler, mas digamos, Stalin, eu não sei exatamente do que ele morreu, né? Ele foi encontrado morto. Mas digamos, enquanto ele estava agonizando, ele teve uma visão celestial, aí ele se arrependeu e aceitou Jesus antes de morrer. Aí foi para o paraíso. Mas um suicida nunca fez mal a ninguém. Aí dá um tiro na própria cabeça, ou se enforca, ou se joga do alto de um prédio. Aí, como não se arrependeu, vai para o inferno. E isso, assim, serve também para uma outra análise, que já foi feita por Sam Harris, né? Um filósofo norte-americano. O serial killer, né? O assassino serial. Ele estuprou e matou várias crianças, mas aceita Jesus antes de morrer, antes de receber a injeção letal. Aí, após uma última refeição de frango frito, ele vai acordar, e de receber a injeção letal, ele vai acordar no paraíso. Já uma pessoa que, digamos, adorava a Ganesha, não importa o quão boa essa pessoa foi, ela vai para o inferno, porque não aceitou Jesus. E, digamos, um monge budista tibetano que passa a vida inteira meditando, sem fazer mal a ninguém, vai para o inferno porque não aceitou Jesus. Estão vendo todas essas contradições? Assim, e considerando que você tem que aceitar esse Deus, tem que acreditar nesse Deus, tem que adorar esse Deus, se ajoelhar aos pés dele, se humilhar, que ser tão perfeito é esse que deveria ser autossuficiente e tem tanta necessidade de bajulação, que nos criou para que o propósito de nossa vida fosse adorá-lo, né? Como aquela música, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó meu Jesus. Né? Não é engraçado? Boa tarde a todos.